Palavra de Deus, entrando na sua casa. Programa Marco Feliciano. Agora, na tela da sua TV. A paz, irmãos, eu sou o pastor Marco Feliciano e apresento esse programa que leva o meu nome. O programa de hoje está imperdível. Eu tenho aqui uma entrevista com uma dupla sertaneja evangélica. Nós não bebe, nós não fuma, mas nós gosta de louvor. Onde tem festa de crente, pode me chamar que eu vou. Nós não perde pra ninguém, não tem essa de derrota. Nós não bebe a marvada, mas nós toma Coca-Cola. O nome deles é Luiz Santana e Osiel, são muito engraçados. Você vai conhecer um pouquinho da cultura interiorana do estado de São Paulo, desses crentes matutos que servem a Jesus cheios do Espírito Santo. É tempo de conquistar o que Deus tem pra você. E também hoje vou falar aqui sobre uma polêmica, a polêmica sobre a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, onde meu nome foi indicado e acabei sendo aí achincalhado por quase toda a mídia e dizendo aqui, eu não sou pautado por aquilo que os ímpios dizem, sou pautado pelo Espírito do Senhor que me ungiu. Deus só imortaliza alguém quando ele tem uma promessa na vida da pessoa e a promessa ainda não se cumpriu. No programa de hoje também eu tenho uma mensagem muito linda, aprovados pelo fogo. Jesus me manda dizer que você vai pegar os seus inimigos e vai sacudir um por um no fogo. Esse fogo, calma, pastor, o senhor está dizendo que os meus inimigos vão morrer? Não, calma. O fogo de Deus não mata, mas ele traz juízo e ele purifica. Todos os que maldisseram contra a sua vida, Deus vai queimar as línguas deles. Uma mensagem que vai mexer com a sua estrutura e vai te mostrar qual é o lugar dos seus inimigos, debaixo dos seus pés. No programa de hoje, eu não estou sozinho como sempre. Como sempre, está aqui do meu lado a plateia mais ungida e abençoada do Brasil. O programa Marco Feliciano só está começando. Não saia daí, eu já volto. Venha adorar a Deus em uma das igrejas do pastor Marco Feliciano, em Orlândia, São Paulo, na igreja sede, Rua 4, número 227, Jardim Boa Vista, Franca, São Paulo, Avenida Nazira Aidar, número 2760, São Joaquim da Barra, São Paulo, Rua 15 de Novembro, 1232, Sales de Oliveira, São Paulo, Rua Dom Pedro II, 74 no centro, Catedral do Avivamento, a igreja que entende você. Direção, Pastor Marco Feliciano. Central de Informações, 0 Operadora 11 4062 0138. De volta com o programa Marco Feliciano e vamos para um momento que o Brasil todo sempre espera com muita alegria, que é o momento em que nós lembramos das pessoas que fazem o Ministério Marco Feliciano ser mais vivo. Nossa agenda, pastor Roberto. Verdade, meu pastor. Nossa agenda essa semana foi excelente. Começamos o mês de março muito bem, dia 1º de março, na cidade de Guareí, São Paulo, lá com o pastor Fabiano. Que lindo. Guareí, pastor Fabiano, meu abraço. Uma cidadezinha pequena, né, Roberto? Foi mas um povo com um coração tão fervoroso. Grande. Foi uma noite especial ali em Guareí. Uma multidão do lado de fora. Não dá nem para acreditar, o povo ficou do lado de fora dando glória a Deus sem nenhum constrangimento. Verdade. Esse é o povo que vai morar no céu. É verdade. De Guareí nós fomos para onde? De Guareí descemos para a Baixada, fomos lá para Santos. Santos, a cidade de Santos. E nós não fomos de Brasília Amarela, hein? Não fomos de Brasília Amarela. Nós fomos no possante carro do Dr. Bauer, que é o nosso chefe de gabinete, verdade. que eu mando o nosso abraço aqui. Estivemos lá com o pastor Gesiel Padilha, Assembleia de Deus do Belém, na Baixada Santista, Santa Ceia. Uma das maiores igrejas da Baixada Santista. Ao pastor Gesiel, ao pastor Reuel, que é o filho dele, meu muito obrigado pela confiança. Foi o culto de Santa Ceia. Foi muito Culto bom. de Santa Ceia é o culto de comunhão de toda a igreja, né? E ali pudemos entregar uma palavra viva que aqueceu o coração daqueles crentes. E eu tenho certeza que por mais 40 dias vão ter força para caminhar. Verdade, meu pastor. E depois? E agora convidar, né, o povo para amanhã. Está em Ribeirão Preto, um grande culto de avivamento ali na nossa sede em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, Rua Coronel Luiz da Cunha, 470, Vila Tibério. Segunda-feira é o dia da nossa família se reunir em Ribeirão Preto
e você é o meu convidado para estar conosco ali. E você pode assistir o culto de Ribeirão Preto através de duas formas, ou aqui por esse canal nesse horário, ou às 11 horas da noite, toda segunda-feira, pela NET, canal 20, né, de Ribeirão Preto. E aí você vai conhecer um pouquinho mais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Catedral do Avivamento, igreja que eu presido. Ribeirão Preto tem como pastor local o pastor Joelso Tenório, e é uma igreja muito linda, você está vendo imagens aí da igreja, e eu espero você segunda-feira para estar conosco num culto de muita vida, de muita unção naquele lugar. É verdade, meu pastor. Nossas mídias sociais, pastor. Hoje o programa é polêmico, e o senhor logo mais vai falar sobre essa polêmica. Não quero falar nada aqui porque é algo para daqui a pouquinho. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Fiquem ligadinhos Tá aí. o Brasil senhor, todo esperando. O senhor vai falar dessa polêmica, vai denunciar também aqui. Mas eu posso falar agora por causa dessa polêmica que o senhor ainda vai falar daqui a pouquinho, eu posso falar já dos recados de solidariedade, de apoio que o senhor recebeu, mais de centenas em todas as nossas mídias sociais. Em 2 dias. Só para adiantar, em 2 dias foram milhares. Eu estava dando uma olhadinha aqui agora, já passa de 58 mil assinaturas. Sim, é verdade. Né, de apoiamento a uma petição pública que está no nosso site. Daqui a pouco eu volto para agradecer as pessoas que entraram através do Twitter, Facebook, Instagram, que mais? Orkut, site. até o velho Orkut ainda tem Orkut? Tem. O vovozinho Orkut ainda funcionando? Mas tem. Maravilha. Então quero aqui, se a gente for citar nomes, nós vamos ser injustos. É verdade, mas eu quero agradecer a toda essa multidão, são mais de 50 mil pessoas, acho que dá para lotar um estádio de futebol, Com né? certeza, pastor. Quero agradecer também, com exclusividade, alguns grandes líderes evangélicos que se posicionaram em nos ajudar. Pastor Silas Malafaia, com quem falei por telefone, ao site Verdade Gospel. Agradecer também aqui ao pastor Abner Ferreira, presidente de Madureira, lá no Rio de Janeiro, ao pastor Samuel Ferreira, presidente da Debras de São Paulo, ao apóstolo Renê Terranova, que também entrou conosco, ao pastor Jerônimo Onofre, lá de Belo Horizonte, entre tantos outros. Esses são os nomes mais conhecidos. Alguns cantores que tiveram a graça de nos ajudar aí, como Cassiane, Jairinho e outras pessoas mais que, amando o ministério do pastor Marco, me conhecendo como ser humano, puderam aí dar o seu aval e dizer, não, vale a pena, porque o pastor Marco é um homem de Deus. E como disse Roberto, depois eu volto aqui explicando o porquê de toda essa petição. Mais alguma coisa aí, pastor Roberto? Bom, pastor, por hoje é só agradecer mesmo e não sei mais nem o que falar. E continue aqui, tá? É só falar que continua aqui no ar, pastor Roberto. É verdade. As nossas mídias sociais, o endereço do Twitter, do site, do Facebook. É só as pessoas entrarem agora no nosso site, pastor Roberto, e começarem a nos seguir através das redes sociais, estão aí, Twitter, Facebook, o nosso site mesmo. E fazendo isso, nós vamos ter aqui uma família coesa e ninguém vai conseguir nos destruir, em nome de Jesus. E para você que agora liga a sua televisão, estava aqui falando sobre a minha agenda da semana que passou, mas nesse momento vamos ao momento mais principal do nosso programa, ou seja, o momento esperado, que é o momento onde a palavra de Deus será pregada com ousadia e com autoridade. Você vai ver aí uma mensagem que eu preguei aqui numa segunda-feira em Ribeirão Preto, onde ficam os nossos estúdios, na nossa igreja, uma mensagem onde eu tive como graça de Deus colocar o tema aprovado pelo fogo. Não é provado, mas é aprovados pelo fogo. Vamos ouvir a mensagem. Só quem crê nisso, põe a mão no ombro de quem está do seu lado agora, com carinho e respeito. Isso, olha, tem gente que nem para botar a mão presta. Você quer morrer, infeliz? Quer morrer no meio do barco? Fica assim. Agora, se você querendo profeta, agarre, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Não irrita ela, tira ela do lugar. Diga, Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir a sua vida. Diga para a pessoa, você não sabe quem você é. Você não é um derrotado. Você é um ser especial que Deus escolheu para salvar a sua família. Deixa eu começar a pregar. A primeira coisa que Deus faz com Paulo naquela prisão ambulante é transferir a autoridade da prisão. Ele era o prisioneiro, o restante estava todo mundo livre. Mas de repente ficou todo mundo preso pelo ar da morte, e o único que ficou livre foi ele. O Senhor começa a aliviar o seu fardo nessa noite. E agora que Paulo dá essa palavra, o centurião, como era um homem de patente, todas as pessoas começam a perguntar para ele, a gente pode acreditar no que esse nanico fala?
Eu imagino o centurião esparramando a notícia no meio daquele barco: vocês não sabem quem é ele. Até mortos esse homem já ressuscitou. Por onde ele passa, paralíticos levantam e andam. Ele é fundador de uma nova seita, de uma nova religião. E dizem as línguas que o Deus que chamou ele saiu do céu e veio falar cara a cara com ele. Então o que ele fala é melhor obedecer. Nós não temos nada a perder. E os homens começam a obedecer Paulo. E de repente há uma calmaria dentro daquele barco. Só que as coisas não param por aí. A Bíblia Sagrada diz que de repente, no momento em que o mar ficou menos bravio, os navegantes que ali dentro estavam, os marujos, pegam 4 âncoras e jogam pelos cantos do barco. 4 âncoras para fixar o barco no chão, para que ele não seja levado nem para a esquerda nem para a direita. Paulo está lá na masmorra, ele nem viu a âncora, mas o Senhor falou com ele. Paulo sobe a escadaria e chama todo mundo e diz assim: tirem esta âncora agora. E todo mundo diz assim: mas esse homem não é contramestre, ele não é mestre de regra, ele não é capitão, nem marujo é. E as pessoas começam a dizer: mas ele é o homem que o centurião falou que Deus escuta. Então se ele falou que é para tirar a âncora, tira a âncora. Imagina um contrassenso. Quando Deus transfere a unção, Ele dá um nó na cabeça das pessoas que estão perto de você. Deus vai te dar uma autoridade nessa noite para voltar para sua casa, para dentro dos seus negócios. Ele vai te dar ideias mirabolantes que aos olhos dos outros vai parecer uma loucura e suicídio, mas aqueles que te respeitarem verão o milagre de Deus sobre a sua vida. Ao término dessa história, eles tiram a âncora, e quando tiram a âncora, o barco volta a ficar à deriva. Paulo está lá no esconderijo dele, e daqui a pouco aparece ele de novo. Eu imagino que cada vez que aquela figura minúscula subia a escadaria, todo mundo dizia: o que vem agora? E Paulo levanta e diz assim: o Senhor falou comigo que todas as almas dentro desse barco, 275, porque eu não estou fazendo isso, eu sou a 276, mas 275 almas dentro desse barco estão em jejum até agora. E eles começam a dar testemunho. Imagine um barco com comida e água, eles estão à beira da morte, e ao invés de comer e beber, eles jejuam para aplacar a ira de Deus. E Paulo diz assim: assim diz o Senhor, voltem a comer, voltem a beber, pare o sacrifício, porque eu estou aqui. A segurança de vocês não é o sacrifício que vocês estão fazendo, a segurança é a minha vida que está aqui, porque sobre a minha vida está a proteção de Deus. Alguém acredita nesse tipo de história? Então pega esta profecia agora, chega em casa e esta semana diga à sua família: pare de chorar, pode voltar a comer, pode voltar a se alimentar. Essa semana não precisa subir o alto da montanha naquele jejum, naquele sacrifício intenso, porque Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E a obediência que Deus me manda te dar é essa: confie na palavra do profeta, porque o milagre já está chegando sobre a sua casa e sobre a sua família. Esta semana o Senhor manda decretar o contrário de tudo que Ele já me mandou decretar. Geralmente Deus me traz a tribuna para dizer às pessoas: jejuem, orem, vamos pagar o preço, vamos fazer isso ou aquilo. Hoje Jesus disse para mim: Marco, fala para quem estiver na sua frente na catedral hoje, que essa semana eu não quero jejum, porque quem jejua muito acaba ficando triste, porque acaba perdendo a glicose, acaba ficando fraco, todo mundo olha para o seu semblante e acha que você foi derrotado. E Jesus me disse: a preparação dessa semana é para uma grande vitória, e quando a vitória chegar, eu quero todo mundo de pé, eu quero todo mundo com saúde, eu quero todo mundo com um semblante de felicidade nos olhos e nos lábios. Alguém acredita nisso que eu estou dizendo? Então comece a dar gritos de glória. Esta semana é a semana. Um olha para um, que olha para outro, e resolvem: vamos obedecer ele. Acabou o jejum, todo mundo começa a comer. Começa a comer, a saúde começa a voltar. Começam a beber água, o organismo fica sadio, a glicose volta, eles têm vida em si mesmos. E Paulo está lá de novo, dentro do calabouço. Aí Deus fala com ele de novo. Lá vai Paulo subir na escadaria do barco de novo. Assim diz o Senhor: peguem tudo que não presta, aquilo que não é útil dentro desse barco, e joguem no mar. Agora que eles têm saúde, força, vigor físico, porque até agora eles não tinham força para levantar nem um copo direito, 14 dias quase sem comer e sem beber.
Mas agora eles têm saúde. Eles vão, pegam tudo aquilo que não presta, o que é obsoleto, e jogam no mar, Zé. Conforme eles vão jogando no mar, o barco vai ficando mais leve. E como o barco vai ficando mais leve, todo mundo diz: agora nós vamos sair da tempestade. A coisa piora. O barco ficou leve demais e quebrou no meio. Rachou em dois. Ao rachar em dois, o barco vai a pique. E quando o barco vai a pique, os homens que ali dentro estão e as mulheres, ao invés de afundarem nas águas, começam a encontrar no meio da tempestade aquilo que não prestava, que eles jogaram fora. E começam a se atracar naqueles pedaços de madeira, naquelas caixas, naqueles barris, naquelas clarabóias. Ou seja, era para todo mundo ao barco rachar, afundar e morrer. Mas porque obedeceram Paulo e jogaram tudo que estava fora, tudo que não prestava fora, e só conseguiram fazer isso porque obedeceram que tinham que parar o jejum, e só pararam o jejum porque acreditaram que ele era a esperança daquele barco, e por isso no final encontraram as tranqueiras que eles jogaram no mar. Nenhum deles morreu afogado. Estão todos vivos, mas estão todos no meio do mar. Estão todos aonde? No meio da escuridão, no meio de uma nuvem que não deixava eles verem nem estrelas e nem o sol. Não sabiam se era dia, se era noite. Não dormiam porque a água gelada não deixava. Estavam todos atracados com pedaços de madeira. E de repente vem uma onda. Oh meu Deus, meu corpo arrepiou. Vem uma onda que ninguém sabe de onde. E a onda bate nos 276 que estão atracados com pedaços de madeira e desova eles na praia. Uma praia que eles não enxergavam. Eles estavam próximos, mas não viam por causa da densidade escura. Mas porque ouviram a voz do profeta, se safaram da morte. E todos foram beijar a areia da praia. E daqui a pouco eles começam a contar quantos se salvaram. Estão na beira da praia: 1, 10, 100, 200, 250, 275. E alguém encontra no meio daquele povo o 10º ou 76º. Agora saiu. Encontraram ele, o nanico. E eu imagino todo mundo levantando, beijando, soltando ele. Agora o centurião se preocupa com ele, porque ele é o culpado de todos estarem vivos. Olha que sequência de fatos. Se eles não tivessem ouvido a voz do profeta no começo, teriam morrido no final. Aquele barco ia a pique de qualquer maneira. Mas antes de Deus afundar o barco, Deus deu as coordenadas. Assim diz o Senhor: Deus dará a você sabedoria para lidar com os problemas hoje. Deus vai te dar a instrução. A sua família vai te obedecer, porque você está debaixo da mão dele. E eu profetizo que o barco pode até afundar, mas ninguém morre, porque você é o responsável pela saúde, pela vida, da sua história, da sua família, do seu ministério, da sua empresa. E Deus está falando de uma maneira abrangente nesta noite. E se você crê, diga: eu creio nisso, pastor. Parece que terminou a luta, sim ou não? Mas eles entram numa ilha chamada Ilha de Malta. Passam 3 meses na ilha, mas o primeiro encontro foi horrível. Os bárbaros que habitavam a ilha não aceitavam estrangeiros lá. Todo estrangeiro sem passaporte legal era assassinado. Mas esses bárbaros perceberam que naquela tempestade foi uma das maiores do século. Ninguém era para sobreviver. Mas quando ouviram a história de que o barco inteiro foi salvo, ou seja, as vidas foram salvas, eles perceberam que aquilo não era normal. Então disseram uns aos outros: quem julgou este caso foram os deuses. E se os deuses julgaram, nós não podemos tocar nesses homens sem antes os nossos sacerdotes decretarem a morte deles. E então esses bárbaros deixam esses homens vivos. Como eles saíram do meio do mar, estão todos molhados, com medo de pegar algum tipo de infecção, de gripe, de tuberculose. Eles fazem fogueiras ao redor da praia. Não é uma nem duas, são dezenas. É fogueira para aquecer 276 vidas. Imagine o número de fogueiras. Cada fogueira 5, 6 pessoas. São muitas fogueiras. A praia é gigante, mas não é que no meio daquele gigantismo todo, no meio de tanta fogueira, só teve uma fogueira que o diabo resolveu tocar. O diabo botou uma víbora, que é uma cobra peçonhenta, a mais venenosa de todas. A víbora está no chão, e tinha 10 ao redor da fogueira. A víbora tinha que ficar perto de Paulo. E Paulo, que é um homem que já tem problema nas vistas, quando vai se sentar para se aquecer, ele põe a sua mão para se apoiar no chão. Em vez de apoiar no chão, ele apoia a mão em cima da víbora. Quem olha de longe diz assim: azar demais, ué.
se safou do meio daquela tempestade, tem trocentas fogueiras, tem tanto espaço, e só ele enfia a mão na cobra. E a pior parte, cobra geralmente pica, essa mordeu. Pergunta por quê? A desgraçada ficou pendurada na mão dele. A cobra pica e vai embora. Essa picou e cravou os dentes dele, que quando ele levantou a mão, ela veio pendurada. Todo mundo se apavora. Ao invés dele gritar, desesperar, fazer qualquer coisa, jogar para cima, que é o natural, Paulo olha com tranquilidade, porque dentro dele é uma certeza: se Deus me livrou dessa tempestade desgraçada, não é isso aqui que vai me matar. Se Deus me libertou de noite, desafio, não é essa porcaria que vai me matar. Aí Paulo, ao invés de jogar fora, ele quis se aparecer. Ele pegou a cobra e levou para cima do fogo. E nem assim a desgraçada soltava a mão dele, Joelson. Qualquer animal vê fogo, corre. A cobra não saía. E a Bíblia diz: e Paulo sacudiu a víbora no meio do fogo. Paulo sacudiu aquela serpente no meio do fogo, e ela perdeu as forças, caiu no meio do fogo e foi queimada. E todas as pessoas que estavam dizendo que ele era um infeliz começaram a dizer: esse homem não é normal, esse homem tem a presença de Deus na vida dele. O meu Deus me mandou te dar uma palavra nesta noite. Creia se quiser. Todos os que estão aqui vieram me ouvir nesta noite de segunda-feira vão voltar para suas casas como imortais. Eu nunca falei isso na minha vida. Deus está me dando autoridade. O Senhor me manda te falar que você, por esses dias, está imortalizado. Se bater carro, perde o carro, mas você fica vivo. Se tomar tiro, não importa se é 1, se é 1000, fica vivo. Não interessa o que acontece, você está imortalizado. Por que isso, pastor? Deus só imortaliza alguém quando ele tem uma promessa na vida da pessoa e a promessa ainda não se cumpriu. Vai acontecer um reboliço na sua casa, vai acontecer um reboliço no seu trabalho, vai haver uma mudança na sua vida, porque Deus vai te proteger de toda a maldade. Já ouviu falar de olho gordo? Não tenha medo. Já ouviu falar de obra de macumbaria? Se passar perto de uma, e antigamente você fazia o sinal da cruz, se tiver crença no que eu estou falando, olha aquela porcaria e dá um chute naquela desgraça para o outro lado. Nenhum mal se aproxima da sua tenda, nenhum mal se aproxima da sua casa. Eu não sei que propósito tem Deus essa noite, não consigo entender, porque eu prego há 20 anos, eu nunca preguei uma mensagem como essa, eu nunca falei algo com tanta autoridade. O Senhor está me dizendo que a sua vida não é normal. Aliás, aquilo que é normal passou de longe. Deus tem promessa na sua vida e vai acontecer. Vai acontecer um reboliço na sua história. Você acredita no que eu estou falando ou não? E aí vem a parte mais linda, pergunte qual. Jesus me manda dizer que você vai pegar os seus inimigos e vai sacudir um por um no fogo. Esse fogo, calma, pastor, o senhor está dizendo que os meus inimigos vão morrer? Não, calma. O fogo de Deus não mata, mas ele traz juízo e ele purifica. Todos os que maldisseram contra a sua vida, Deus vai queimar as línguas deles. Todos os que falaram mal vão ter que voltar atrás e pedir perdão. O Senhor me manda dizer que o fogo dele esta semana vai inundar a sua casa, vai inundar a sua família. Pastor, calma aí, eu não vou ser queimado. Não, quando Deus acende o fogo é para queimar só quem fez juízo contra nós. O fogo para alguns vai ser angústia, para você vai ser um lugar de passear no meio dele, igual Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Está entendendo? Os seus inimigos serão queimados e você terá o gozo de Deus na sua alma, porque esta semana, não é a outra. Para outra você volta aqui que eu te dou o remédio para aquela semana. Para esta semana, o Senhor me mandou te dar esta palavra. O mal não se aproxima da sua vida, ninguém rouba o que Deus te deu, e o julgamento das pessoas será por Deus julgado, porque Deus tem uma promessa na sua vida. Só quem tem uma promessa de Deus na sua vida, dá um grito de glória a Deus. Que mensagem linda, que mensagem poderosa. Como eu disse, aprovados pelo fogo. Deus usando o fogo como ferramenta de juízo para aqueles que querem tocar na sua vida, na sua família, para aqueles que querem tocar nos seus projetos, nos seus dons, para aqueles que querem tocar no seu ministério. O Deus de Elias é o nosso Deus.
O Deus que usou o fogo do céu para consumir aqueles acusadores, já está trabalhando pela sua família nessa tarde, eu creio, em nome de Jesus Cristo. O Deus que fez o fogo da fornalha ficar aquecido 7 vezes mais, não para oprimir os seus filhos, mas para derreter as correntes que prendiam os braços e os pés deles, é o mesmo Deus que vai acender a fornalha mais uma vez, não para te queimar, mas para te libertar dessa tribulação. E o Deus que deu ao apóstolo São Paulo a oportunidade de queimar uma víbora no fogo, fará a mesma coisa por você. A mensagem de hoje, pregada aqui na Assembleia de Deus de Ribeirão Preto, é uma mensagem que infelizmente não está à venda. Ela é um presente especial para as pessoas que ligarem para o meu programa nesse momento e tornarem-se sócios contribuintes desse ministério. Aqueles que puderem me ajudar a manter esse programa no ar, vão receber em casa a pregação de hoje, aprovados pelo fogo. Ligue agora para o telefone que está no seu vídeo, adquira o kit Eu Vou para os Gideões Missionários da Última Hora, adquira essas 12 mensagens que vão mudar a sua vida e você corre aí o risco de ganhar de presente uma passagem ida e volta para Camboriú, passagem de avião paga, hospedagem paga, com direito a um acompanhante. E para isso, é só ligar aqui no meu programa, adquirir esse kit e você vai estar afiliado aqui a esse grande sorteio que vai acontecer no mês de abril. E eu espero que você seja a pessoa que vai me acompanhar até Camboriú para o grande evento dos Gideões Missionários da Última Hora. Agora não saia daí, nós vamos assistir uma entrevista muito linda feita com 2 sertanejos evangélicos, Luiz Santana e Osiel. São muito engraçados, são homens de Deus e vão encher a sua casa de alegria aqui nesse programa. Não saia daí, o programa já volta. Dupla sertaneja evangélica, dupla sertaneja que canta sertanejo universitário. Deus vai fazer chover chuvas de bênçãos pra você. Deus vai fazer chover. Que é essa nova moda que existe no país em música sertaneja. E eles, pelo que eu entendo, são precursores desse tipo de música no meio gospel. Eu estou falando dessa dupla muito carismática aqui. Quem é o Luiz, quem é o Osiel? Eu sou o Luiz Santana. E você? Osiel. Paz do Senhor para os dois. Paz do Senhor. Uma alegria ter vocês aqui no programa. Uma alegria saber que a música sertaneja entrou dentro da igreja. Me conte como é que as pessoas recebem vocês quando vocês vão cantar. Vocês vão assim a rigor dentro de igreja também? Com esse chapéu, essa botina? Não, pastor, na verdade a gente faz uma consulta antes, né? Um minuto só, vou pedir para a câmera por favor, dá um close no pé deles. Eu sou de uma época que se alguém usasse isso era excluído da igreja. Na verdade, pastor Marcos, a Bíblia própria nos fala, né? Ela nos dá autoridade de pisar na cabeça da serpente. Eu só tentei ser um pouco mais ousado. Eu pisei na cabeça da serpente, arranquei o couro e fiz a bota. Que cobra essa aí? Coral, é? Mas vamos lá, voltando. Vocês dois são assembleianos? Isso, assembleiano. Eu congrego ali em Sumaré. Então quero ver se vocês são cantores mesmo. Bons assembleianos. Meu Deus. Eu quero ver vocês cantar o hino 15 da harpa, numa dupla sertaneja. Foi na cruz onde um dia eu vi. Quero ver se vocês encaram. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé e meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas quero ver se eles são cantores de verdade. Como é que ficaria a música do Regis Danese, do Zaqueu, na voz de uma dupla sertaneja? Vai lá. Meu Deus. Não é fácil, tá vendo? Falei que você tem que estar preparado. Mas Vamos lá então, ué. Vamos lá. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura.
sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mundão sem porteira. Ô, trem-bom! E para você que está assistindo em casa, programa Marco Feliciano, recebendo aqui a dupla que começa com uma nova história para o meio sertanejo evangélico, que são aí os pioneiros do lançamento do que nós chamamos de sertanejo universitário. Se eu estiver errado, podem me corrigir. Os pioneiros de fato na música secular foram César Menotti e Fabiano, ou não? Antes deles eu não me lembro de outro. Na música secular? Na música secular. Foi isso mesmo. Não, na verdade... César Menotti e Fabiano, que lançaram o sertanejo universitário. Antes deles eu não me lembro de alguém. Teve alguém antes deles? Não, eles foram os E primeiros. para quem não sabe, César Menotti e Fabiano são nossos irmãos em Cristo. Sim. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. São membros da Igreja Batista da Lagoinha, ali em Belo Horizonte. Eu estive pregando lá algumas vezes. Um dia eu encontrei o César. Ele me disse: pastor, naquelas campanhas na Lagoinha, a gente chegava na hora do culto, não tinha como entrar, assistia o senhor pelo lado de fora. E lá pelo lado de fora nós ouvimos a palavra do Senhor dizendo que nós poderíamos criar algo que ninguém nunca tinha criado. E Deus daria para nós um norte. São meus amigos, de vez em quando a gente se esbarra por aí. Quero até mandar um abraço para eles e um beijo no coração de todo mineiro, ai. Né, senhor? Pois bem, continuando. E vocês trouxeram isso para o meio evangélico. Isso, a gente... Como é a aceitação disso? Então, na verdade, o povo está gostando, né? O povo está aceitando. Você falou bem. o povo e os líderes? Também. Sério? Sério, porque na verdade a gente canta os louvores modernos, o estilo moderno, agora como o pastor presenciou esse tempo atrás em Valinhos, a gente cantando lá. E também a gente não deixa de cantar os louvores raízes, que fala sobre aquele irmão que tomou um tapa na cara, que evangelizou, que sofreu, para que hoje a gente pudesse estar aqui hoje, né? Falando de Jesus. Então a gente, na verdade, chega nos lugares, dá uma sondada na casa e de repente a gente começa com um louvor bem raiz mesmo, assim, para dar aquele quebrantamento. Né? Eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, porque vocês são do interior de São Paulo também. A gente que é do interior não tem vergonha de arrastar o R, né? Eu sou da capital, pastor. Qual bairro? Na região da Paulista ali. Uma pessoa só gosta de um segmento de música quando aquilo mexe com o coração dela. Como é que vocês aprenderam a amar a música sertaneja? Você acabou de falar agora que você foi para a roça, criou raízes lá, pé vermelho, acordando, ouvia o sabiá cantando. E com certeza vocês tiveram músicos que inspiraram vocês, sem constrangimento. Nosso programa é evangélico, mas o meu público é um público bem aberto. Quem que vocês ouviam? Que inspirou vocês? Na época do radinho a pilha, né? Que comia uma pilha violenta, né? Oxe. E aí Aquelas sempre... Rayovac amarelinha. Isso, aí Revelou quando a começou a idade. chegar aqueles nacional no Brasil, né? Meu filho, você é velho, hein? Não. Rapaz, você não viu o dilúvio, mas pisou no barro que sobrou Rapaz, por ali, né? Na verdade, o meu avô, ele não viu o dilúvio, mas ele fez toda a fiação, né? da arca. E continuando aqui, na verdade, a gente cresceu ouvindo ali João Mineiro e Marciano, né? João Mineiro e Marciano. Isso. Chitãozinho Chororó. Chitãozinho Chororó. Fizemos a última viagem. Todo mundo. Tonico Tinoco. Que música do Tonico Tinoco mexeu com você? Ah, pastor, não tem assim, é que o que acontece, eu gostava muito de escutar, mas não tem uma música específica. Não me enrola não. Você falou do Tonico Tinoco. O menino da porteira, né? Todo mundo Menino conhece. da porteira, Tonico Tinoco? Não, Sangue não de é eles, Jesus. né? Esse é Mas Esse é moda, o sertanejo moda antiga. Moda plagiado. antiga. De moda não, antiga. Não, Tonico Tinoco. Eu quero que vocês lembrem alguma do Tonico Tinoco. Ah, e agora? Meu Deus, colocou. Chico Mineiro, rapaz. Chico Mineiro, fiz Isso. minha viagem. Quero ouvir só um pedacinho do começo da música. Vai lá. Meu Deus. Vamos lá. Fizemos a última viagem, Cadê a segunda? foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e Chico Mineiro. Também foi o capataz. Lembraram do Tonico Tinoco. Não, pastor, Meu Deus. Veja só, o nosso povo, quem está em casa, não é mais hipócrita. Não, com A certeza. igreja sabe que vivemos num tempo diferente. Num tempo em que
É possível você caminhar ao lado do mundo sem ser mundano. E nós precisamos assumir a nossa raiz. O homem que esquece o seu passado não merece o futuro que ele vem pela frente. E a música sertaneja hoje, ela é intrínseca na alma do sertanejo. E o sertanejo não é só o camarada que nasceu no meio da roça. O sertanejo é o pessoal do interiorzão que acorda de manhãzinha com o rádio ligado, escutando as modas de viola e coisas mais. E vocês dois falaram que atendem rodeios. Vocês fazem o que no rodeio? Os rodeios hoje em dia, para as pessoas saberem, então vão achar que vocês dois são mundanos. As grandes prefeituras hoje já creem na música gospel. Já existe hoje um braço gospel para o meio secular. Vai fazer música sertaneja, vai fazer um rodeio, um dia específico para o movimento evangélico. Se não me falha a memória, na grande festa de Barretos, Barretão, né? André Valadão cantou lá, Diante do Trono, gravou um DVD em Barretos, se não me falha a memória. E lá, no meio de tanta orgia, surgiu uma luz. É isso que vocês fazem? Isso. De repente chega dois de chapéu, dizendo que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus ama. E ali pessoas que depois falam, olha, eu vim para o rodeio para esquecer os problemas de casa, sou desviado da igreja. Eu nunca imaginava que Deus poderia falar comigo aqui no rodeio. Eu vou fazer um desafio agora para a minha produção, para mostrar para as pessoas o que é um rodeio que tem a participação de alguém evangélico. Tenta encontrar aí no YouTube, o produtor, um rodeio onde eu estou cantando com o Eduardo Costa. Eu vou aproveitar o meu amigo pastor Marco Feliciano. Eduardo Costa é um grande cantor sertanejo, é um amigo do peito, gravamos uma música sertaneja juntos. E tenho eu e o Eduardo numa plateia completamente não cristã. Eles estavam comigo num evento e eles cantaram uma música que levantou os irmãos. Eu tenho uma pregação que eu fiz e, segundo eles, se não for mentira dele, a inspiração foi uma pregação minha, onde eu falo que o crente ele pode não beber muito, mas pense num povo que gosta de Coca-Cola. Que música é essa? Canta pra nós um pedacinho aí, só pra essa turma ver. Nós não brigue nem agride, vence tudo na oração. Satanás está derrotado, creia nisso, meu irmão. Pra mostrar pra todo mundo que com Cristo é vencer. Abre a boca e dê um glória, bota ele pra correr. Nós somos um povo alegre deste chão de meu Brasil. Se você estiver triste, é porque tu não sentiu o gostinho de vitória que está neste lugar. Se for na unção do Espírito, pode até se embriagar. Que negócio é esse, Zé, de poder se embriagar, rapaz? Atos capítulo 2, E Luiz. o que está escrito em Atos 2? E todos ficaram cheios da unção de Deus. É cheio da unção, hein, crente? Vigia, hein? Com nós o negócio desse jeito, pastor. Vamos lá? A plateia cantando. Vamos lá com a gente. Nós não bebe, nós não fuma, mas nós gosta de louvor. Onde tem festa de crente, pode me chamar que eu vou. Nós não perde pra ninguém, não tem essa de derrota. Nós não bebe a marvada, mas nós toma Coca-Cola. Nós não bebe, nós não fuma, mas nós gosta de louvor. Onde tem festa de crente, pode me chamar que eu vou. Nós não perde pra ninguém, não tem essa de derrota. Nós não bebe a marvada, Mas nós toma Coca-Cola. Quero chamar a atenção agora da Coca-Cola. Por que vocês não patrocinam um programa como esse? Por que só patrocinar programas outros? Crente bebe Coca-Cola. Os maiores consumidores de refrigerante do país são crentes que não bebem cachaça. Então eu queria até que a minha produção pegasse esse programa, uma cópia, e mandasse para a Coca-Cola para saber que nós, evangélicos, não somos um povo tão atrasado assim. A gente sabe o que é melhor. E o que é melhor para nós é a tal da Coca-Cola. CD Luiz Santana e Uziel. Aqui dentro tem essa música? Tem. Mas o título do CD é Novo Tempo. Na verdade, o título Novo Tempo é que nós determinamos para nós. Quero ver vocês cantarem. Vou sair à rua, eu vou profetizar que o tempo de vitória acabou de chegar. Eu vou subir os montes, em alta voz clamar. Preciso de um milagre, vem me ajudar. Eu vou descer o vale e vou profetizar,
e sobre os ossos secos vida haverá. É tempo de lutar, é tempo de vencer, é tempo de conquistar o que Deus tem pra você. É tempo de lutar, é tempo de vencer, é tempo de conquistar o que Deus tem pra você. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação. Aproveitando aqui, mandando um abraço para as grandes duplas sertanejas do meio evangélico. Pessoas que ajudaram a fazer história, como os Canarinhos de Cristo, Daniel e Samuel, Raíssa e Ravel, Marcelo Dias e Fabiana, os Levitas e outros mais que no anonimato ou no glamour da fama encantam o coração da igreja evangélica com a música raiz, com a música sertaneja que fala ao nosso coração. Deus abençoe vocês, muito sucesso, encantem o coração da igreja, ganhem almas para Jesus e nunca percam essa essência, essa simplicidade. Deus abençoe muito vocês. Ficaram felizes com a participação deles? Uma salva de palmas para Luiz Santana e Osiel. O programa Marco Feliciano já volta. Momento Cívico. Momento Cívico, como anunciamos desde o início do programa, dito pela minha boca, pela boca do pastor Roberto Marinho, estamos aqui com uma polêmica. Essa semana que passou, a Câmara dos Deputados do Brasil foi alvo de muita mídia e eu fui o responsável por provocar toda essa mídia. Na verdade, todo início de ano, todo início de legislação, os partidos, pela lei da proporcionalidade da casa, assumem comissões. Dentro das comissões, os principais projetos da casa passam. E como é o meu partido, o PSC, Partido Social Cristão, o direito à Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos é a comissão da casa que cuida das minorias que sofrem discriminação, que sofrem com injustiças, etc. e tal. Uma vez que o meu partido ficou com essa comissão, um outro deputado, que eu não vou citar o nome dele aqui, mas todo mundo sabe, é um deputado de um outro segmento, que é contrário ao nosso, ele nas mídias sociais postou que o nome mais cotado pelo partido seria o meu. Invenção da cabeça dele. Mas na verdade eu acho que foi a própria mão de Deus que fez isso. Porque eu nem sabia que meu partido ia ficar com aquela Comissão de Direitos Humanos e nem sabia que eu era alguém tão importante assim na boca desse deputado para assumir a comissão. E ele soltou nas mídias sociais dele e convidou todos os ativistas do movimento GLBT, dos gays, bissexuais, lésbicas, transexuais e transgênicos, todos eles lutando para que o meu nome não fosse indicado para tal comissão. Ora, primeiramente quero agradecer esse deputado carioca por ter lembrado do meu nome, porque assim o meu nome foi ventilado em todas as mídias sociais do Brasil. Eu dei entrevista a todos os jornais e rádios e me tornei da noite para o dia um deputado mais conhecido que eu já era. Para o público que me elegeu, acho que me tornei um herói, porque ele me persegue, porque sabe que eu sou contra tudo aquilo que é contra a família de forma tradicional, contra tudo aquilo que Deus fez para o ser humano. Em contrapartida, um site da internet chamado Aavaz. Esse site, para quem acompanha os pastores evangélicos, deve ter acompanhado o pastor Silas Malafaia, é um site tendencioso, porque na verdade ele não dá o direito de resposta à altura. O pastor Silas teve contra ele uma petição pública nesse site para que ele não mais atuasse como psicólogo. E o pastor Silas colocou dentro desse mesmo site uma outra petição em contrapartida. Resultado, a petição do pastor Silas nunca saía de 1.000 e poucas pessoas assinadas. Imagine que o pastor Silas tem mais de 300 mil seguidores só no Twitter.
Então ele percebeu a tempo, daqui a pouco o site dele começou a ter muita votação e arrancaram o site dele do ar. E o pastor Silas então criou uma nova petição em um outro endereço eletrônico. Fizeram a mesma coisa comigo. A petição contrária ao meu nome tinha mais de 40 mil assinaturas e a nossa não passava de 2, 3 mil assinaturas. E então abrimos na nossa mídia social, no meu site, procuramos uma equipe que entende desse assunto e criamos ali então uma nova forma, uma nova petição pública, que hoje, enquanto eu estava gravando esse programa, já passava de 58 mil assinaturas em apoio em pouco mais de 30 horas no ar. Ou seja, existe nesse país sim uma perseguição religiosa. Peço licença aqui para poder citar um nobre amigo meu, o deputado Gabriel Chalita, teve o nome indicado para assumir a pasta do Ministério de Ciências e Tecnologia. Todavia não pôde assumir, porque a comunidade científica de intelectuais se levantaram contra e disseram como pode Gabriel Chalita, que é um católico fervoroso, assumir uma pasta que tem assuntos que a igreja não concorda, como por exemplo, as células de tronco. 30 dias depois, vem o nome do pastor Marco Feliciano, meu nome, ser cogitado para assumir a Comissão de Direitos Humanos da Casa, e eu sou impedido pela mídia, por esses ativistas, simplesmente pelo fato de ser um pastor evangélico. Eles se esquecem que um dos maiores nomes dos direitos humanos do mundo foi um pastor, pastor Martin Luther King, que morreu por causa dessas causas. E o pastor Martin Luther King deixou uma frase que se tornou um norte para a minha vida dentro da política. O que me assusta, dizia ele, não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Se não houver hoje, nesse nosso país, isonomia, se não houver hoje no nosso país um equilíbrio, se não houver hoje no nosso país democracia de verdade, essa turma que hoje briga comigo, que briga com o pastor Silas, que briga com outras pessoas, podem estar provocando aquilo que não existe no nosso país, que é perseguição religiosa. E eu não admito isso. Eu não sei em que cargas d'água estamos nesse exato momento, porque esse programa é gravado de segunda-feira e esta semana que vai se iniciar, o meu partido deve definir se o meu nome será ou não usado na pasta de Comissão de Direitos Humanos. Uma vez, se eu lá estiver, fui interpelado por vários órgãos de imprensa, o que eu vou fazer naquela casa e o que eu posso trabalhar ali, porque eles pensam que a Comissão de Direitos Humanos só lida com o assunto de gays, e não é isso. A Comissão de Direitos Humanos luta pelas minorias, que são minorias de verdade, minorias que precisam do apoio do governo, minorias que precisam ser representadas porque não têm vez nem voz, minorias que sofrem na vida social, minorias que não conseguem emprego por causa daquilo que são, minorias que não conseguem estudo por causa daquilo que são. E a comunidade GLBT é de longe uma minoria assim. Existem índios no nosso país, existe a comunidade dos quilombolas, existe dentro do nosso país pessoas sofrendo, por exemplo, 30 dias atrás, no Mato Grosso, houve ali uma ação do INCRA somada à Polícia Federal, tudo isso com ordem do governo, para desapropriarem mais de 160 mil hectares de terra que beneficiariam apenas 500 índios. Tive acesso a pessoas que entrevistaram os índios disseram que nem queriam tudo aquilo, porque nesses 160 mil hectares moravam 30 mil pessoas. 30 mil pessoas que perderam suas casas, que perderam tudo que tinham, tudo que haviam construído, e detalhe, todos eles tinham documento das terras na mão, liberados pelo governo. Mas a imprensa não notificou isso, o governo não notificou isso. Por quê? Os direitos humanos ali foram infligidos. Aliás, nesse exato momento, quando você entra na mídia social, quando você entra na imprensa e enxerga lá um deputado escrevendo: pastor Marco Feliciano é racista e homofóbico. Racismo é crime e homofobia também é crime. Racismo é quando você julga uma raça superior a outra. E homofobia é quando você pratica o ódio e violência contra pessoas que têm um pensamento sexual diferente do seu. Eu nunca pratiquei violência contra eles e nunca fui racista. Na verdade, eles se apegam a uma palavra que eu usei em 2011, ensinando a igreja. Eu dava ensinamentos pelo Twitter e eu ensinava que havia sobre um continente aqui do nosso mundo uma maldição patriarcal, maldição se dá no reino espiritual. E eu ensinei no mesmo Twitter que toda maldição se quebrava através da cruz de Cristo. Mas inimigos do evangelho, inimigos da liberdade religiosa, pegaram um pedacinho da frase e soltaram na mídia dizendo: esse pastor está dizendo que todos os negros são malditos e todas as pessoas da África são malditas, quando eu nunca citei isso.
mas são cruéis, são mentirosos, são caluniosos e são pessoas que de fato guardam dentro de si um ódio acima da média. E detalhe, tais pessoas têm o apoio de boa parte da mídia. Tais pessoas têm o apoio dos grandes artistas, porque afinal de contas, para você ser um artista, a primeira lei é essa: o artista, ele tem que encarnar qualquer personagem que seja ele homem, seja ele mulher. Por isso os artistas parecem ser tão progressistas, porque eles acabam entrando dentro dos nossos lares e falando que o casamento normal, ele é uma porcaria, ensinando dentro do lar que é possível você ter 1, 2, 10, 30 amantes, ensinando que sexo entre pessoas do mesmo sexo não tem problema nenhum. Então existe nesse país, um país cristão, um país de 90% da sua população cristã, uma perseguição a nós religiosos. E sabe o que me dói e me machuca? É que são poucas as pessoas que se levantam nessa hora. Eu gostaria de deixar um apelo aqui a todo o Brasil, um apelo de verdade para que os líderes das grandes denominações marcassem um café, marcassem um almoço, procurassem o líder da Igreja Católica Romana e juntos, como cristãos, deixando de lado as diferenças, mas nesse momento trabalhando por aquilo que mais nos une, mais são as coisas que nos unem do que as coisas que nos separam. Porque hoje eu estou sendo acusado de ser racista porque preguei a Bíblia. Amanhã, quando falarmos contra o ato homossexual, seremos presos por causa de preconceito. Daqui a uns dias nós não vamos poder mais ensinar a Bíblia em lugar nenhum. Teremos o nosso direito tolhido. Aliás, a Constituição, no seu artigo 5º, me garante duas coisas. Primeiro, o direito de servir a Deus da maneira como eu quiser, porque a liberdade de culto é protegida pela nossa Constituição. E se a liberdade de culto é protegida, o que eu penso e falo acerca da Bíblia é algo de fórum íntimo meu e ninguém tem nada a ver com isso, e eu não posso ser processado por isso. Segundo, no artigo 5º, me dá o direito de pensar. Eu tenho liberdade de expressão, eu posso pensar o que eu quiser nesse país, e inclusive falar sobre o que eu penso, desde que eu não fira, desde que eu não machuque, desde que eu não provoque nas pessoas nenhum tipo de constrangimento. Então fica aqui o alerta, fica aqui o meu pedido a todos os crentes que assistem meu programa, a todos os católicos que assistem meu programa, a todas as pessoas de diversas religiões e até ateus, que mesmo não concordando com a minha filosofia, sabem que o que eu falo agora é muito sério. Se não cuidarmos disso hoje, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Dentro da Comissão de Direitos Humanos, deve haver alguma coisa que eles não querem que eu descubra lá dentro. Deve haver, por exemplo, nesses últimos 18 anos, foi um pequeno grupo que administrou essa comissão, pessoas do mesmo partido. Será que todas as verbas dessa comissão foram usadas de maneira correta? Será que o medo deles, que eu entre lá, não seja descobrir o que foi feito com essas emendas? Será que o medo deles não é que eu possa usar a comissão como ela de fato deve ser usada? Com equilíbrio, ajudando todas as minorias e não apenas dando privilégio a um pequeno grupo? Ora, é hora de acordarmos e é hora da igreja se posicionar. Eu agradeço a todos os que militaram aí. Continuo aqui no vídeo para vocês quiserem ainda escrever na petição pública, embora já tenha vencido o prazo, mas mande um e-mail para mim sobre o que você pensa. É hora do Brasil acordar. Liberdade de expressão e liberdade religiosa. Foi isso que os pais da Constituição brasileira deixaram para nós. Muito obrigado. Vamos orar, Roberto? Vamos orar, todas as pessoas que estão comigo aqui na nossa plateia. Vamos orar, Brasil. Vamos orar por um país livre. Vamos orar por um país melhor. Vamos cuidar para que as nossas crianças não cresçam num mundo caótico. Não cresçam no mundo sem saber que mundo é. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela nação brasileira. Começo orando pela presidente da nossa república. Começo orando para que lá no executivo, essas pessoas que foram colocadas pelo voto popular, pensem de fato nas coisas que estão acontecendo nesse nosso país. Ilumine, Senhor, a mente dos nossos governantes. Oro, Senhor, pelo legislativo do meu país. Oro para que nós possamos ali dentro lutar por aquilo que é igualdade de verdade, por aquilo que é justiça, por aquilo que é responsabilidade. Oro a Deus para que a sua vontade seja feita, para que não haja no nosso Brasil nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de perseguição. Oro para que nesta tarde o seu Espírito entre sobre as nossas vidas e nos proteja contra toda sorte de perseguições. Abençoe o país, abençoe a nossa nação, Pai. Está escrito, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor.
Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela sua audiência hoje. Espero você aqui no próximo programa. E nunca se esqueça que avivamento é isso. Avivamento é enfrentar o inferno sem temer. Sem temer, inclusive, a morte. Deus abençoe o Brasil. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Até mais. Deus abençoe vocês. Nuvem sobre este lugar, já posso ver. É a chuva de Deus que vai descer. Vai chover prosperidade, vai chover felicidade. É bênçãos dos céus que vão descer. Deus vai fazer chover chuvas de bênçãos pra você. Deus vai fazer chover. A UAP TV, em parceria com o Ministério Tempo de Avivamento, traz para você a oportunidade de produzir o seu videoclipe com a equipe do programa Tempo de Avivamento. Condições especiais para exibição no programa Tempo de Avivamento. Divulgação no site do pastor Marco Feliciano. Ligue agora para o UAP TV 021 7895 0876.